Como que eu faço aqui, Leandro? Me ajudou? 3 bolinhas. Não, do lado das 3 bolinhas você tinha pra cima. Não apareceu aqui. Vou tentar agora. Não tô conseguindo, amor, me ajuda. Peraí. Peraí, gente. Tira o áudio. O áudio checando. Desculpa, pessoal. Vou começar, tá bom? A flexibilização de atividades educativas não presenciais, né? Meu trabalho com a professora Ellen. Qual o nosso objetivo do trabalho? O nosso enfoque é explanar sobre a flexibilização dos conteúdos curriculares no contexto de atividades educativas não presenciais em função da pandemia Covid-19. Então, a gente colocou um pouquinho do nosso trabalho, da questão de como que nós flexibilizamos as atividades. Essa primeira atividade é do primeiro ano, do aluno A, que tem transtorno desintegrativo da infância. Então, como que eu trabalho com ele? A partir dos conteúdos do primeiro ano, eu trabalho bastante a questão do nome, da coordenação motora, do pareamento, e também eu utilizo, às vezes, o tema da professora. Então, no caso, era a Parlinda sobre peixes. Então, eu fiz para que ele pegasse as letrinhas do nome, na questão dos peixes, associasse com imagens as letras do nome dele. Também trabalho a questão de numerais com ele. Então, assim, enquanto as crianças da sala regular, às vezes vai até 10, 15, com ele eu permaneço até os 5. Mas pegando as atividades da professora, aqui no caso do peixe, continuei com a ideia do tema da professora, sem fugir muito. Aqui é uma ideia de como que eu peguei a atividade da professora e adaptei, flexibilizei. Oi? O Cá, não tá passando o slide. Nenhum? Não. Eita, bora. Aqui tá passando, gente. Não, tá mudando, Tá a primeira página, Camila. Eu acho que conforme você tá passando, ele não tá mudando. Ai, peraí. Verifique, é o tipo da apresentação. Ai, Jesus. Tá na primeira aqui, na flexibilização ainda, né? Isso. Isso. Agora mudou? Não. Não. Eita. Mudou, Oi. Camila, agora mudou. Mudou? Mudou. Ah, então eu não posso cortar ela inteira. Peraí, então vamos voltar. Aqui é o que eu falei da... Agora mudou? Mudou. Mudou. Então, aqui da adaptação do primeiro ano que eu falei, né? Dos nomes. Ah, sim, agora estamos vendo. Agora deu para entender. Então, a questão do pareamento, os carrinhos. Aqui é a quantificação, né? Que eu falei para vocês, a questão dos peixinhos e tal. E aqui a questão da adaptação. Na sala regular, eles teriam que escrever a sequência do alfabeto através do material que a professora tinha entregue. Para o nosso aluno, eu fiz diferente. Eu coloquei como tema era peixes ainda, coloquei o alfabeto para que ele olhasse o alfabeto e colocasse na ordem, né, com material concreto, e que depois ele pintasse na folha, né, no registro,
as cores do peixinho e a letra, né? Então, eu peguei alguma coisa que a professora colocou na atividade e transformei de uma forma que para ele faria um pouquinho mais de sentido. Agora pode ir, Ellen. Agora, esse aluninho é um aluninho que ele tem o transtorno do espectro autista e as atividades dele são 100% adaptadas. Por quê? Por causa do problema de concentração e atenção dele. Pode passar, cara. Então, a atividade dele é pouquíssimo registro. Às vezes eu faço alguma coisa na folhinha, um pontilhado, mas todos os crachás eu vou adaptando de acordo com o tema do professor da sala. Então, como pode ver, trabalhamos animais, trabalhamos a festa junina, trabalhamos folclore. Então, eu vou adaptando de acordo com o tema da sala. Pode ir, cara. Aí também a gente fez, uma atividade que foi feita com os animais, e o livro que foi contada a historinha para a sala, que foi trabalhado, foi A Bota do Bode. Então, eu coloquei, como ele está em reconhecimento das letrinhas do alfabeto, e os numerais de 1 a 5, eu tentei fazer a adaptação para ele de acordo com o tema. Então, tá o quebra-cabeça, trabalhando a matemática, e as letrinhas que tinha que estar colocando uma lâmpada, né, embaixo, para ele estar vendo que letra que está na bota do bode, porque qual é o animal, né, que essa que era o objetivo da historinha. Então, eu coloquei, no caso, a letrinha do alfabeto. E ali a galinha eu fiz a quantidade, associação de números e quantidades. Pode passar, cara. Trabalhou a escolinha do mar, eu fiz um aquário, né, usando o amaciante para ele também estar encontrando as letrinhas no fundo do mar, passando a mãozinha, que é o sensorial também, que eu trabalhei com ele. E quando ele achasse as letrinhas, ele pegava a letrinha móvel e colocava embaixo de uma prancha plastificada que eu fiz com todas as letras do alfabeto. Fiz o aquário também, que é das vogais, para associar a letrinha, a primeira letra do animalzinho do mar, né, jogando o dadinho, e colocando uma pedrinha que parece uma bolinha em cima do aquário. Também a sala trabalhou o peixe palhaço, né? Então, eu fiz adaptação com o prendedor para ele colocar a parte do rabinho, né? Associar a mesma letrinha, né? O A com A, o B com o B, para trabalhar também a coordenação motora. Fiz o polvo, que é a quantidade, associação de números e quantidades. Pode ir, cá. Trabalhou as formas geométricas, fiz também plastificado e com velcro. Fiz a concha com as letrinhas do alfabeto, porque, na verdade, essa atividade foi... quanto tempo, Cá? Acho que foi umas 2, 3 remessas, né, que a gente utilizou os animais. E fiz o tubarão também para estar colocando a sequência numérica. Trabalhamos o tema da dengue, também fiz a jogo da memória, fiz associação de quantidades e números com o bichinho da dengue e o prendedor. Trabalhamos o leilão de jardim, foi feito o caracol com as letras, para ele formar em cima o nome. Foi feito os ovinhos, que fala também, né, no livro, com os ovinhos verdes e os azuis, para ele fazer associação de quantidade, e também para ele parear as letrinhas, as vogais, desculpa. Aí tem também o tema festa junina, que a gente fez, que eu fiz com o saquinho da pipoca, fiz a maçã do amor para associação de quantidades e números, o tema das Olimpíadas, para identificar o que faz parte das Olimpíadas e o que não faz, fiz a raquete, né, para colocar as bolinhas. Pode ir, cá. E tem o tema folclore também, que foi o último que a gente trabalhou. E aqui é uma atividade complementar que eu acabei mandando, né? Nós mandamos para estar trabalhando a coordenação motora fina e algumas atividades de registro que a gente faz, com a tinta guache ou com o lápis. Agora, aqui, a adaptação do 4º ano, da aluna S e do aluno R.
A aluna S tem hipótese de TEA e o aluno R tem o CID-F 84. Aqui é para mostrar que no começo eu comecei a apresentar para eles materiais concretos, focado na alfabetização, para eu ver até onde que eles tinham dificuldade. Então, eu fiz igual para os dois. Aqui já demonstra uma diferença. Para uma aluna que ainda não lê, eu fiz um jogo das sílabas numéricas, através da imagem, conseguisse ler o que estava, qual a palavrinha que iria formar. Para o aluno R, ele já lia. Então, o dele foi o emotion silábico. Então, ele iria associar os números com as sílabas e depois iria ler a palavra que formou. Então, para mostrar assim que mesmo ele estando no 4º ano, em alguns momentos, cada um vai uma atividade diferente a partir da sua fase de desenvolvimento. A sala regular tinha proposta de produção de texto. Tá baixo? Peraí. Tá. Produção de texto. Então, o que eu fiz com os meus alunos que ainda não escrevem textos? Eu usei essa placa de comunicação alternativa para que ele tivesse o apoio da imagem e pudesse descobrir quem, o que faz, o quê, e pudesse escrever as frases, né? E a minha proposta é, mais para frente, colocar outros recursos e ir tirando alguns recursos até que ele consiga escrever a frase de uma forma autônoma e completinha. Aqui, a sala de aula estava trabalhando com o Felpo Filva. Então, tinha o texto, eles estão mandando os livros, né? E aí tinha as questões. Além de colocar questões de alternativa, eu fiz esse jogo com a criança, no qual ela teria que jogar o dado e, a partir disso, olhar a pergunta. Igual 3, a pergunta era: qual é o nome do personagem? Então, a criança ia respondendo para o pai, para os familiares, oralmente, e depois, na hora de fazer a atividade no papel, ela já saberia as respostas. Ficaria um pouco mais facilitado para que ela pudesse fazer a interpretação de texto. Aqui é uma adaptação da multiplicação para só um dos alunos, porque a aluna S tem facilidade e o aluno R tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, aí foi feito essa atividade de multiplicação para o aluno R. Aqui, a turma regular, a professora trabalhou os sólidos geométricos. Então, ela colocou um texto explicativo, pediu para que eles nomeassem, fazer associação às figuras. Como o texto era algo que para eles é um pouco mais complicado, o que eu fiz? Coloquei vídeos do YouTube, primeiro explicando a figura plana e depois o sólido. Coloquei uma tabela também para eles. Além disso, eles jogaram os dominó dos sólidos geométricos e depois teria que registrar, associar a figura. Então, teve todo esse processo para que ele compreendesse o conceito. Mas só com material concreto que há essa adaptação, essa flexibilização? Não, em alguns momentos nós adaptamos a questão só no papel também. Por exemplo, as professoras falaram sobre a alimentação do atleta e pediu no final para as crianças montarem um cardápio do atleta. Como a gente não está na sala de aula para explicar tudo certinho para ele, eu pensei, vou pedir para que ele registre, ele leia a alimentação do atleta, mas que ele registre o que ele gosta de comer no café da manhã, no lanche, no almoço, e depois eu fiz algumas indagações. Como já tinha sido trabalhada a alimentação saudável, eu perguntei se a alimentação dele era saudável e o que ele achava que poderia melhorar. Isso foi em ciências. Em história e geografia, as professoras estavam trabalhando cidade e campo, e tinha um texto explicando e questões. Então, o que eu peguei para eles? Peguei a foto de Rio Claro, algumas coisas características de Rio Claro, como o ônibus, o shopping, hospital, e coisas relacionadas ao campo. Então, eles teriam que separar o que é campo e o que é cidade. Então, para que ajudassem depois com que eles escrevessem, registrassem na folha e respondessem as questões dos professores. Então, mesmo diante do material concreto, nós também adaptamos na folha, né? Geralmente, para esses alunos, eu coloco mais questões de alternativa e algum suporte para que os pais possam explicar para eles e assim eles possam realizar as atividades. Rodrigo, quanto tempo tem ainda?
3 minutos. Tá bom, eu vou tentar passar rápido, pessoal. Desculpa de não estar podendo explicar muito, porque o tempo é curto. Então, essa é uma adaptação de um aluno do primeiro ano. O aluno, ele gosta muito de trem. Então, eu fiz bastante adaptação ligada ao trem para ele. Hoje, quando ele entrou na escola, que eu comecei as adaptações, ele ainda estava no processo de reconhecimento do alfabeto, hoje ele já está lendo, né? Pode ir, Cá. Aqui também, tudo usando o tema da sala, né? Pode ir, Cá, vou ter que passar rápido. Aqui é um quarto ano, uma deficiência intelectual e um TEA. Então, aqui está, a professora da sala trabalhou horas, trabalhou a multiplicação, eu fiz um quadro da multiplicação, trabalhou o bullying, aí eu coloquei como jogo das emoções, para o autista entender melhor, né, as expressões. Trabalhou o uso do S, 2 S, eu fiz a trilha. Pode ir, cara. Fiz também o puxa-puxa do valor posicional, né? Fiz o bingo do substantivo comum e próprio, que foi também o que a sala trabalhou. O jogo do singular e plural, dominó do GIJ, e jogo dos sinônimos e antônimos também. Foi tudo que a turma, que o bloco foi, né, para a sala. E aqui também é atividade complementar para a coordenação motora fina que eu mando para os alunos, que eles têm um pouco de dificuldade. Então, eu sempre mando alguma coisa complementar para eles. Diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação ao convívio. Muito obrigada. Tá? Muito bem, Pode ter menina. passado rápido, mas o tempo foi curto demais para tudo que a gente tinha para falar. Eu tive que atropelar, não consegui falar muito bem sobre o bloco da sala, que é bem legal a gente comparar, mas o tempo é curto para tanta coisa para apresentar. O tempo é muito curto mesmo diante de um trabalho enorme, né, que vem acontecendo, né? Mas parabéns pela apresentação, muito lindo o trabalho, né? E deu para perceber como foi pensado a individualidade de cada aluno, tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Aí as perguntas ficarão para o final, tá bom? Agora, então, eu gostaria de apresentar, né, a professora Camila Carline Bonilha Piovesan, né, com o relato de experiência com o ensino na prática pedagógica. Bom dia a todos e a todas. Eu vou colocar a apresentação. Vocês, por favor, me dêem um ok para ver se ela tá tudo em ordem, tá? Tá bom, Camila. Tudo certo? Dá para ver? Sim, tá dando para ver, sim. Então, Só vamos não tá a tela cheia, né? Isso, tá a tela cheia? Ainda não. Tá. E agora? Também não. Deixa eu ver. Deixa eu tentar passar. Espera um pouquinho. Só um minutinho, viu? Deu certo, Dri? Deu, tá dando para ver. Tá bom, posso seguir, né? Pode. Então, tá bom. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É muito prazeroso estar aqui hoje, né, no Simpósio Rio Clarense de Educação, né? Então, para quem não me conhece, como a Adriana já apresentou, meu nome é Camila, eu sou professora do AEE, da Escola Municipal Vitorino Machado, né? E eu vou falar com vocês hoje sobre o coensino, né? O ensino colaborativo na prática pedagógica. Vamos lá, então?
Bom, essa atividade, pessoal, ela foi realizada no ano de 2019, com o 4º ano A, período da manhã, tá? Então, em conversa com a professora da sala regular, Luciana Rossi Moita, e diante do planejamento dela, foi trabalhado, ela estava trabalhando com os alunos sobre a imigração no Brasil, né, na parte de história. Então, deste modo, nós planejamos trabalhar, assim, ampliar o assunto. De que forma? Eu pensei e conversei com ela. Vamos acrescentar diversidade, vamos acrescentar a inclusão, não só a inclusão escolar, né? Mas a inclusão de uma forma geral. Ela falou, vamos embora. Então, esses momentos que vocês verão agora, foram momentos que foram pensados durante as HTPIs nossas, né? E também, outra questão que eu acho que é importante nós falarmos é sobre, nós não falamos só da parte de história, foi interdisciplinar, conseguimos trabalhar também a parte de geografia, com mapas, né, com localização das regiões, em especial a Itália, que foi o nosso maior foco naquele momento, né, a parte de língua portuguesa, com a etimologia das palavras, a parte de matemática também, com a questão das medidas. Então, vamos lá. O primeiro momento foi sobre um vídeo explicativo, né? Que eu passei sobre diversidade, sobre inclusão. Nós utilizamos o livro didático. Depois foi feita uma roda da conversa com os alunos e a música sobre os temas abordados. O segundo momento foi uma reflexão sobre os conteúdos que nós trabalhamos e sobre a prática. E o terceiro foi uma preparação de um prato típico italiano, no caso, uma polenta. Então, a professora Lu, né, ela explicando sobre a origem do milho, aí ela entrou com a parte da Itália, e da Itália ela expandiu, foi falando da parte geográfica, a parte histórica, e aí eu já entrei com a parte da diversidade, né, com a parte da inclusão. E os alunos ficaram, assim, muito felizes, sabe? Eles gostaram bastante, né? De tudo que foi apresentado para eles. Por quê? Porque eles conseguiram refletir. É importante, gente, eu salientar aqui, que na sala, nesse 4º ano, nós tínhamos 2 alunos PAEE, que nós chamamos de público-alvo da educação especial, né? Uma aluna TEA e um aluno com deficiência física. Mas o nosso maior objetivo não é só trabalhar com a criança com PAE, tá? O nosso objetivo é que a aprendizagem ela seja significativa para todos os alunos. Então, agora chega de conversa, vamos colocar a mão na massa e nós duas juntas fomos lá chamando todos. No caso aqui, na foto também está a coordenadora Ana Dete, né, que nos auxilia sempre, está sempre ali conosco, e nós fomos chamando os alunos, né, e começamos a preparação da polenta. Conversamos, cantamos, a professora Luciana fez com os alunos a dança, todos nós juntos, La Bella Polenta, que é uma música italiana. As crianças ficaram encantadas, né? Eles adoraram o momento, e depois nós levamos até a cozinha, e as cozinheiras da escola prontamente nos ajudaram e finalizaram a polenta para nós. Então, foi um momento muito bacana, muito gostoso, tá? Bom, percebemos que através dos princípios do ensino colaborativo, quais são os principais princípios? O respeito mútuo. Então, não é a sala da professora Luciana, não sou eu a professora do AEE, somos nós. A questão da paridade. Nós somos professores, nós estamos na mesma escola, temos os mesmos alunos, então é a nossa classe. A questão do envolvimento, compartilhamento de saberes, de recursos disponíveis, a necessidade só para o aluno PAE, mas nós também temos outros alunos que têm as dificuldades, então vamos tentar, a partir de cada dificuldade, proporcionar o melhor para eles. A questão da pesquisa, né, a parte histórica, geográfica que nós trabalhamos, a questão da diversidade, o que nós podemos e o que nós temos de materiais da escola que nós podemos trabalhar. Vamos assumir as responsabilidades? Vamos. Pode ser que dê tudo errado? Pode, mas pode ser que dê certo. Então, vamos tentar?
É importante entender que a força da colaboração, ela encontra-se na capacidade de unir as habilidades individuais dos educadores. Por quê? Para promover sentimentos de interdependência positiva. Desenvolve habilidade criativa na resolução dos problemas e apoiar um ao outro, de forma que todo mundo assuma a responsabilidade educacional. Então, não é a professora do AE, não é só a professora da sala regular, a coordenação pedagógica ou a equipe gestora, mas todos juntos falando a mesma língua, né? Pelo bem dos alunos. A base do coensino é melhorar o ensino para todos os alunos. Então, nós temos o quê? Que equiparar as oportunidades, garantir os mesmos resultados para todas as crianças. A professora Luciana, com delicadeza, firmeza, suavidade, ela abriu as portas da sala de aula. Formou uma parceria de trabalho muito produtiva, que hoje se tornou uma linda amizade. Os livros de referência que eu utilizo para o ensino colaborativo são 2, tá? Eles estão aqui, e da professora Eniceia Gonçalves Mendes, da minha orientadora do mestrado, Carla Ariela Rios Vilaronga, e da professora Ana Paula Zerbato. E o que é ensino colaborativo? São 2 livros que são referência no assunto. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, viu? Eu tenho muita gratidão por todos os professores pelos quais eu trabalhei, também pelas escolas por onde eu passei. Um abraço carinhoso para todo mundo, em especial hoje para a Luciana, que está compartilhando esse momento conosco, e eu gostaria que ela falasse umas palavrinhas, o que ela achou disso tudo, tá bom? Obrigada. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos, pessoal. Aqui é a professora Luciana. Bom, quando a Camila falou, vamos tentar, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Aí nós pensamos novamente e chegamos à conclusão que não existe certo, não existe errado, existe experiência. E isso que foi o mais legal. Porque, na verdade, às vezes a gente fica com medo de fazer alguma coisa assim, nossa, vai dar errado. Não, porque são experiências, e isso que foi o mais legal. Porque, além das atividades que a professora Camila comentou, houve várias outras, né? Nós fizemos uma visita à sala de informática, a qual os nossos alunos, quando eu falo nossos alunos, está incluído o aluno AEE, né? E eles participaram, todos participaram na sala de informática, inclusive a nossa aluninha autista, ela deu um show na montagem de gráficos e tabelas, ela mesma reuniu o pessoal, montou o gráfico, então foi muito legal essa experiência. Nós lemos o livro Bisabia Bisabel, da Ana Maria Machado, né? Fomos para o pátio, até ela ficava pulando nas árvores, depois ela voltava, mas foi muito bacana. Também nós fizemos alguns textos variados, né? Ela fez muitos desenhos por conta da deficiência intelectual, mas ela participou de todas as etapas, foi muito bom. Principalmente na parte musical, né? Na parte musical, eu percebi a questão do ritmo, como o ritmo fez a socialização e a inclusão, né? Todos os alunos se sentiram envolvidos, isso foi muito importante. Então, eu percebi assim, que o coensino, ele legitima e favorece a inclusão de uma forma continuada. Então, é importante mesmo que o professor, né, a professora, ela sempre perceba que o aluno, ele é um ser diferente e, ao mesmo tempo, ele precisa de um carinho, um olhar, né, mas que ele precisa estar junto e participar em conjunto. Esse junto e conjunto ficou meio estranho, mas tudo bem. Então, assim, o construir na sala de aula, eu acho que é interessante a participação dos AEE, né? Você não pode simplesmente fazer atividade separada para ele, né?
Ele tem que estar em conjunto com a turma, porque ele se sente acolhido. E é exatamente o trabalho que nós fizemos. Então, esse coensino, eu penso que favoreceu realmente de forma continuada essa inclusão, tá? Foi para nós um aprendizado, foi muito pertinente e deu para compreender a percepção de mundo do outro, né? E também a identificação do outro, né? Então, a gente estudou a imigração, mas também deu para perceber o que eles compreendiam sobre o outro. Então, nós avaliamos as diferenças do ser humano e, ao final, nós chegamos à conclusão de que somos todos seres humanos e que estamos todos no mesmo planeta, né? É engraçado, né? Que eu falo para o aluno que nós somos iguais na diferença e eles concordam. E o mais bacana de trabalhar com criança é que eles são maleáveis e são amorosos, e eles próprios, a turma, acolhe, né? Acolhe, no nosso caso, era uma autista e um deficiente físico, e o ambiente totalmente acolhedor. Então, isso foi, assim, extremamente pertinente para dar certo, né, a nossa experiência. É isso. Parabéns, menina, pelo relato. Deu para perceber, né, que essa colaboração não ficou apenas nessa atividade, né, mas tiveram várias práticas colaborativas, né, e beneficiando o desenvolvimento de toda a turma, né. Como a Cláudia colocou aqui, professora do AE, ela colocou no chat, que esse relato da professora Luciana motiva, né, para continuar o trabalho, né, e saber que essas práticas são colaborativas mesmo e muito produtivas. Parabéns, viu, meninas, pelo relato de experiência. Agora eu gostaria de estar apresentando, né, para vocês, será a vez do relato de experiência, do ensino colaborativo, possibilidades no desenvolvimento de atividades educativas não presenciais, da professora Melina Brandt Bueno, da Marina Pessotto de Arruda e da professora Valquíria Gonçalves Reganhã. Bom dia a todos. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Melina, eu vou apresentar o relato em nome da Marina, que é a minha companheira de sala, e da Valquíria, que é a nossa base no desenvolvimento desse trabalho. E eu vou, então, compartilhar a minha tela para apresentação de slides. Eu vou compartilhar como tela completa, tela cheia, porque eu também, se eu perceber aqui que deu tempinho, eu vou... Já coloquei um cronômetro aqui. Eu vou compartilhar um vídeo do YouTube também com vocês, tá? Tá bom, Melina, eu começo a computar a hora que você colocar a apresentação, tá? Ai, tá, obrigada. Vamos ver. Eu não estou acompanhando vocês, tá? Porque eu estou com a tela cheia aqui do slide. Aí, qualquer coisa, vocês me dão um toque. Tá, mas tá tudo certo, já apareceu. Certo. Então, como a Adriana apresentou o nosso trabalho, né, ele é desenvolvido por mim, que eu sou professora de educação especial, pela Marina, professora da sala regular, e a gente tem todo o suporte da Valquíria, que é apresentada aqui no relato como gestão, mas ela faz o trabalho tanto de gestão quanto de coordenação pedagógica ali junto com a gente. Então, o relato traz a experiência do ensino colaborativo, vivenciados pelas professoras de uma classe de ensino regular multisseriada, da primeira etapa do ensino fundamental, nesse período que a gente está vivendo das atividades educativas não presenciais. Então, eu trouxe mais referente ao primeiro semestre do que a gente já desenvolveu, né, desse ano. E a gente sabe que essas atividades não presenciais, elas estão estruturadas por conta do isolamento social, dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo, certo?
Antes de trazer o relato, é importante contextualizar essa sala, os nossos alunos. Então, ela é multisseriada justamente porque ela abrange estudantes de diferentes idades e níveis de aprendizado, são adolescentes, então, de 12, 13, 15 anos, e ela é composta por 8 alunos que possuem habilidades diferenciadas, mas também dificuldades e necessidades de intervenção específicas, né? Tanto no presencial, que eu tive a chance de trabalhar com eles no começo de 2019, e também nesse retorno das atividades não presenciais. Esses alunos, tem alguns alunos com cadastro na Secretaria Escolar Digital, como deficiência intelectual, síndrome de Down e também autismo. Também temos alunos sem esse cadastro. Então, como a Camila já trouxe para a gente, já apresentou, né, o modelo do ensino colaborativo, ou, né, na literatura também descrito como coensino, ele é caracterizado pelo trabalho realizado em parceria entre o professor de educação especial e o professor da sala regular, em que as atividades de planejar, de avaliar, de desenvolver o trabalho em sala são de responsabilidade dos dois, né? Então, que propõem o desenvolvimento de aprendizagem de todos os alunos, sendo o público-alvo da educação especial, né, os alunos com deficiência, com autismo, superdotação, ou não, né? Então, é a prática que vai favorecer o desenvolvimento da sala como um todo, e os dois professores são responsáveis. Então, a gente vê que tem, na área da educação especial, tem sido desenvolvidas muitas pesquisas, né, indicando o ensino colaborativo como uma proposta eficiente para a inclusão escolar e para a aprendizagem dos alunos, público-alvo da educação especial, e também para os alunos da turma como um todo. E, embora lá na nossa experiência da turma multisseriada, esse modelo ele já é efetivado, ele já é estruturado, a gente precisou pensar e adequar para o cenário não presencial, né? Como fazer esse ensino colaborativo não estando presencialmente. Então, a gente organizou esse trabalho, né, numa articulação entre as professoras do AE e da sala regular e a gestão escolar. Então, ele é possível porque a gente tem uma estrutura de trabalho muito organizada, com as orientações e acompanhamentos, e a gente estabelece uma comunicação diária, tanto com a gestão, né, com a Valquíria, quanto eu com a professora da sala, Marina. Então, para a gente fazer essa comunicação diária, a gente utiliza recursos virtuais, que é o que nós temos no momento. Então, aplicativos de comunicação, de chamada de vídeo, para compartilhar os arquivos. Então, geralmente, eu trouxe até aqui uma foto, que a gente tirou um print da tela, eu e a Marina trabalhando. Então, nós abrimos o Meet e uma compartilha a tela, para as duas irem vendo, e a gente vai planejando e elaborando essa atividade, pensando nas características dos alunos, né? Como chegar a todos os alunos. Então, eu trouxe até aqui, a proposta do colaborativo, ela é planejar, elaborar e avaliar colaborativamente, né? Então, a gente faz isso. No início do ano, nós fizemos um planejamento fundamentado na BNCC, e a gente organizou esse planejamento em temas contextualizados à realidade desses estudantes. Então, a gente tomou esse cuidado para que as atividades, a gente conseguisse trabalhar os conteúdos da base, mas fazendo sentido para esses alunos, né? E sempre tomando cuidado na formatação, no preparo dessas atividades, com textos, com as imagens adequadas a eles. Então, aqui eu trouxe 3 fotinhos das atividades, né? Então, a gente traz imagens, usa setas, usa balões explicativos para fazer isso ser mais entendível. Usamos imagens de ambientes que eles conhecem, como aqui a gente quis trazer a questão da escola, do ambiente que eles já conheciam, e trabalhar essa questão de localização, de percurso, de quantidades também, né? Então, com imagens entre as escolas, tentando trazer o conteúdo, mas de uma maneira que fizesse sentido para eles. Também, para elaborar essas atividades, a gente
prepara áudios com as leituras dessas atividades, pensando que os alunos nem todos estão alfabetizados, conseguem ter uma leitura autônoma, e também vídeos explicativos complementares. Então, a gente sempre toma muito cuidado nesses vídeos para trazer exatamente aquilo que a gente está trabalhando, porque a gente sabe que não são todos os alunos que vão conseguir acessar esse vídeo, mas ele pode ser como um complemento para aqueles que conseguem acessar. Então, aqui eu até trouxe o exemplo de 2 atividades, porque nessa organização da Valquíria, ela coloca no arquivo que é disponibilizado para os alunos um link que direciona direto para um vídeo do YouTube, com esses vídeos complementares, ou mesmo com o áudio. Então, tem isso explicado. É importante falar que a maior parte do nosso trabalho a gente conseguiu desenvolver remotamente com os alunos, poucos alunos que precisam ir buscar a atividade na escola, mas a devolutiva também é toda por esse processo remoto, né? Aqui eu até trouxe algumas fotos meu e da professora da sala, a gente gravando um vídeo para fazer a sondagem, e as gambiarras que a gente precisa fazer, né, apoiar o celular na caixa de sabão em pó, para poder produzir esses vídeos. E aí, o processo de avaliação, nós também fazemos em colaboração. Então, a gente faz junto as correções da atividade e a devolutiva para esses alunos. E é interessante que nessa proposta nossa, ao mandar áudio e vídeo para os alunos, a gente sempre coloca essa possibilidade para eles. Então, dependendo do objetivo da nossa questão, se não é a escrita em si, e sim se ele entendeu aquele conteúdo, a gente fala que ele pode mandar um áudio, um vídeo ou escrever. Né? Então, a gente dá essas possibilidades. E aí, novamente, a estrutura da Val vem nessa organização das devolutivas. Ela organiza, então, a devolutiva das atividades escritas, os áudios ou vídeos, e aí a gente procura conversar com os alunos nessa devolutiva. Então, a gente parabeniza pelo trabalho, dependendo de qual é o aluno, a gente coloca os erros dele para ele corrigir, né? Mas sempre chamando a atenção primeiro que ele conseguiu fazer, que ele fez certo, e aí dando algumas observações para eles. E isso mostrou uma aproximação entre os alunos muito bacana. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês, para contextualizar um pouquinho melhor o nosso trabalho. Então, aqui, vocês estão vendo, mudou a minha tela? Estou numa tela do Drive? Tá, sim. Tá, obrigada. Então, aqui é a estrutura da nossa atividade, né, no primeiro semestre. Então, sempre com um link para o áudio, com a leitura. Por exemplo, aqui, aí o aluno ele tinha tanto a leitura da atividade quanto um vídeo que a gente fez complementar. Então, vou mostrar para vocês um pedacinho desse vídeo, minha colega de trabalho. Ai, eu só preciso tirar o meu fone aqui para vocês poderem ouvir. Agora, através da dobradura, nós vamos aprender a fazer uma casa utilizando as formas geométricas planas. Pessoal, agora vamos formar uma casa utilizando a técnica da dobradura e também as formas geométricas planas, tá? Precisamos de qualquer papel cortado no formato de um quadrado, 4 lados iguais. O quadrado, dobre-o ao meio, junte as pontinhas dele. E ele vai formar 2 retângulos. Retângulo do lado direito, retângulo do lado esquerdo. Tá? Meu papel já está marcado porque eu já fiz abrigos. Ok? Ficou marcado. Agora vamos pegar essa pontinha do lado esquerdo, levar ela até o meio aqui da marca dessa dobra. Se precisar, apoie numa mesa para fazer isso. Contrário, e dobre esse triangulinho para trás. Olha a nossa casa. Formamos a casa com retângulos, com triângulos, com paralelogramo. E assim temos uma casa. Agora você pode desenhar, decorar, tirar foto e mandar pra gente. Aí, vocês continuam me ouvindo? Deu para ouvir o vídeo? Sim, deu sim. Sim, então tá bom.
Aí aqui eu trouxe um outro exemplo também, então aqui o aluno pode clicar para ter a leitura do áudio, o áudio com a leitura da atividade ou o vídeo. Então, geralmente, o áudio da atividade, ele vem assim, com a estrutura da atividade e a leitura. De casa para a escola, mas aprendendo um pouco mais sobre o nosso município. A sua moradia e a escola onde você estuda ficam localizados em um município. Esse município chama-se Rio Claro. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Rio Claro é um município do estado de São Paulo, do país chamado Brasil. E aí, o vídeo complementar também, a gente fez dessa forma que, eu não estou aumentando, né, a tela, desculpa, pessoal, deixa eu... Da nossa escola. Se nos afastarmos um pouco, nós conseguimos ver o centro da cidade. Nossa cidade fica localizada no município de Rio Claro. Rio Claro é um dos municípios do estado de São Paulo. E São Paulo é um dos estados que compõe o nosso país, o Brasil, que podemos ver aqui no globo terrestre, nosso planeta Terra. Voltando para o nosso município de Rio Claro, nós podemos ver que ele é dividido na zona urbana e a zona rural. A zona rural também é chamada de campo, é natural, de ruas, pontes. A cidade de Rio Claro tem no seu planejamento suas ruas dispostas como um tabuleiro de xadrez, organizadas em ruas e avenidas. As ruas são organizadas em ordem crescente e começam a ser contadas a partir da rua do terminal de ônibus urbano. Essa é a Rua 1, seguida pela Rua 2, Rua 3, Rua 4 e assim por diante. Já as avenidas da nossa cidade são organizadas em números pares e números ímpares. Indo do centro da estação para o lado esquerdo, nós temos os números ímpares. Avenida 1, Avenida 3, Avenida 5 e do meio da estação para o... Mas para vocês, né, terem uma ideia, então, né, nesse vídeo, na verdade, a gente conseguiu trabalhar com o conteúdo de toda a atividade, de todos os componentes curriculares, né? Então, a gente trabalhou com números pares e ímpares, zona urbana, zona rural, então a gente conseguiu contemplar todos os conteúdos desse vídeo, mas geralmente a gente foca em uma temática. Vou tentar correr um pouquinho, que eu acho que eu me empolguei aqui, eu tô com o tempo acabando, né, Dri? Então aqui... 2? Então eu acho que eu comecei a contar antes, então dá para terminar. Aqui é o arquivo que eu comentei com vocês, da Devolutiva, como que ele é organizado, então a gente conversa com o aluno pela atividade, né? Então, cada aluno a gente pensa de uma maneira de mostrar para ele como que ele fez, e eu vou compartilhar com vocês o retorno. Nesse caso, da família de um dos alunos, é importante eu falar, né, o que acabou aparecendo a fotinho deles, mas a gente pegou a autorização deles, da mãe deles, para poder mostrar, né? A gente já tem a autorização da escola, mas aí a Valquíria entrou em contato, pegando a autorização para compartilhar a imagem deles, né, nessa apresentação. Então, aqui é um áudio de uma mãe. Eu acho que ficou carregado aqui, eu não vou conseguir compartilhar. Mas aqui a gente tem o retorno de uma das alunas fazendo a leitura. Pessoas precisam ter uma casa para morar. Então, é interessante que a gente consegue, né, quando os alunos mandam um áudio ou um vídeo, a gente consegue ver esse desenvolvimento deles, a intervenção que eles recebem da família.
Estou muito feliz fazendo atividades em casa. Esse é o áudio de um dos alunos, né, que ele pôde mandar. E eu não vou conseguir justo o da mãe. Bom dia, Valquíria, tudo bem? Valquíria, eu estou enviando assim bem. Qualquer coisa você me fala. Eu queria elogiar, viu, o trabalho de vocês com relação aos vídeos e aos áudios, né? Nossa, é muito bom, viu? Muito bom, ajuda muito. E a Lorena gostou demais de ver as professoras dela, né? De ouvir a voz, de ver o vídeo. Ela gostou muito. Então, é para elogiar vocês, que ficou ótimo, viu? E que, assim, não gera, assim, dúvidas, né? A gente consegue entender bem as atividades, tá bom? Parabéns para vocês. Beijo, fica com Deus. Então, só para finalizar, né, eu acho que deu para contextualizar um pouco de como as atividades acontecem, e a gente teve um retorno muito positivo dos estudantes e das famílias. A gente sentiu que a gente conseguiu ter essa aproximação dos alunos mesmo nas atividades não presenciais, e o que vem mostrar a relevância, a importância da gente ter um trabalho organizado, sistematizado e contextualizado à realidade dos alunos, pautados no ensino colaborativo. Então, essas são as referências que eu coloquei, né, na apresentação, que eu usei no registro, né, Nossa, fugiu a palavra, gente. Aqui do relato de experiência, desculpa. E esse é o contato meu, da professora Marina e da professora Valquíria. Muito obrigada. Parabéns a todas, Melina, Marina, Valquíria, né, parabéns pelo trabalho colaborativo, deu para perceber a colaboração desde o planejamento, lá no início do ano, né, e de acordo com a vivência e um planejamento significativo, né, para esses alunos desta unidade, né, e que bom como vocês conseguiram se reinventar, né, com o uso da tecnologia, né, e tentando sempre atingir a todos, mesmo aqueles que têm a possibilidade do uso da tecnologia, até aqueles que precisam ir buscar o papel, né, na escola, né, e essa devolutiva que vocês estão dando, né, para as famílias, esse retorno das atividades, né, isso faz com que eles não desanimem, né, não desistam nesse momento que está sendo tão difícil realizar em casa, tá? Parabéns a todas pelo trabalho. Agora eu gostaria de chamar, né, para a apresentação do trabalho a professora Luana Duarte Barbosa, né, com o relato de experiência, o ensino colaborativo no contexto de atividades educativas não presenciais, relato de boas práticas. Bom dia, Luana. Bom dia, Adriana, bom dia a todos e a todas. Então, irei apresentar, gente, só um minutinho. Dri, já está aparecendo? Ainda não, Luana. Ainda não? Não. Agora foi. Agora está indo, tá? Isso, apareceu agora, tá? Eu vou iniciar o tempo agora, tá bom, Então, Luana? vamos lá. Fica tranquilo. Tá, Adri, muito obrigada. Pessoal, então, assim como as minhas duas últimas colegas, eu vou falar um pouquinho das minhas práticas neste contexto não presencial de práticas colaborativas, tá? Eu sou a professora Luana, do Atendimento Educacional Especializado, na rede de Rio Claro. Eu trabalho em 2 escolas de educação infantil e com alunos público-alvo da educação especial. Então, vamos lá. Como foi dito já pelas minhas colegas, né, só para exemplificar para as pessoas que não são da rede, na impossibilidade das atividades presenciais,
seguindo as orientações, nós retomamos através de atividades educativas não presenciais. Então, para contemplar todos os objetivos estabelecidos no planejamento, a construção dessas atividades, ela precisou ser coletiva. Então, todos os professores da educação infantil, professor regular, professor de educação física, professor de projeto, participaram. E na presença de alunos PAE, que são público-alvo da educação especial, a orientação da rede também é que nós realizássemos as atividades através do colaborativo, do coensino, do ensino colaborativo. Para exemplificar, então, o que seria? Eu trouxe esse recorte da apresentação de um curso que nós tivemos recentemente, que então é isso, né? O professor regular em parceria com o professor especialista, que neste contexto, ele então auxilia, ele dá esse apoio para todos os professores. Aí eu acho que muito assim se pensa, nossa, mas então nesse contexto, qual que é a diferença do interdisciplinar, que já é com os outros professores, para o colaborativo? Eu acredito que a maior diferença é que quando a gente planeja as atividades, a gente planeja pensando em todos os alunos. Então, todas as especificidades dos nossos alunos, desde o aluno público-alvo, elas são pensadas. Então, o professor de AE, ele está ali na hora do planejamento das atividades, das ações, para pensar se é possível que aquela criança ela consiga realizar. Então, a atividade ela vai ser o mais plural possível. Então, como foi essas práticas? Aí eu trouxe, ao invés de trazer uma prática, eu trouxe várias práticas, e desde o planejamento até a execução dos alunos, tanto em uma escola como na outra, e em diferentes etapas. Então, nós realizamos o planejamento das atividades e trocas de ideias e reflexões através de reuniões coletivas, construímos e confeccionamos as ações, dialogamos sobre as devolutivas que recebíamos, e também sobre as orientações individualizadas, que através do contato com essas ações, nós, professores de AE, tivemos a possibilidade de realizar. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Esse exemplo, por exemplo, é uma ata de uma reunião que aconteceu no MIT, de uma salinha de Maternal 2. Então, aqui a gente discutiu sobre quais seriam os blocos, quais seriam as ações. E por que eu achei interessante trazer essa pauta, essa ata dessa reunião? Porque diferente daquele modelo, então vamos fazer sobre alimentação, cada um faz uma atividade e depois a gente junta tudo e coloca no bloco. Não, nós pensamos todas as atividades, discutimos as atividades com a ajuda da coordenadora, professora coordenadora, e só depois a gente especificou, então, vamos fazer X atividades. Então, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, para juntar no bloco. E aí a gente usou uma ferramenta que favoreceu muito nesse contexto, e eu fiz questão de colocar, porque eu quero voltar esse assunto daqui a pouquinho, que foi o Drive. Então, a gente colocava a atividade e juntas a gente iria acrescentando, modificando, olha, eu acho que esse daqui está muito grande, esse texto, que tal se a gente mudar aqui, e ia realizando, então, essa atividade coletiva. Aí, aqui são algumas das atividades que eu confeccionei, que fizeram parte dos blocos, que nem essa primeira imagem foi um vídeo do nosso corpo, então, que a gente fala um pouquinho das partes do corpo, e depois tem uma parte que a gente dança a musiquinha do corpo humano, que dentro do bloco sobre o corpo humano, essa atividade ela entrou também. Aí, na segunda imagem, é uma atividade também do Maternal 2, que era sobre os alimentos, e nessa atividade tinha uma das ações, era a tinta com os alimentos,
que aí a gente realizou, inclusive com a parceria da estagiária de educação especial. E aqui são exemplos de jogos. Então, aqui é o jogo da memória. Essa era uma atividade da outra escola, do Maternal 2 também. Não, do Maternal 1. Não, Maternal 2, desculpa, Maternal 2. Então, nessa atividade, a gente construiu o jogo da memória, realizamos o vídeo, e além do vídeo, também colocamos o tutorial descrito, com as imagens, para que as crianças tenham, né, acesso em diferentes possibilidades. Aqui é a brincadeira. Aqui é uma brincadeira Corrida do Equilíbrio, que também ajudei nessa confecção. Aí eu trouxe essa ação porque ela exemplifica muito a importância desse trabalho coletivo. Aqui nos materiais e recursos necessários, por um exemplo, o recipiente para segurar o objeto. Quando a gente pensou, então vamos colocar a Corrida do Equilíbrio? Vamos, é muito legal. Que, né, geralmente utiliza a colher de sopa com ovo. Aí, nessa construção, a gente pensou, olha, né, sabendo das especificidades dos nossos alunos, motora, a gente pensou, olha, e se a gente colocasse outras opções? Uma colher maior, uma concha, um copo, uma peneira, e também os objetos, talvez o ovo, talvez o limão, talvez a batata, para que a família tenha a possibilidade de realizar em casa. E aí a gente discutiu isso que é muito importante, porque eu sempre pontuo que, assim, duas pessoas pensando, 2, 3 pessoas pensando juntas, é muito mais significante do que apenas uma. Então, foi muito interessante na construção dessa atividade. E, então, essas atividades, na confecção, eu fui a responsável por confeccionar. Já essas 2 outras atividades foram atividades de blocos, essa primeira do Infantil 1 e a segunda do Infantil 2, que foram confeccionadas pelas professoras, mas que eu pude participar. Então, nessa primeira imagem, foi um vídeo muito legal de todo o movimento, e a gente realizou juntas, ficou muito bacana o trabalho das meninas, e também esse jogo da memória da Covid-19, que foi uma das primeiras ações, então os alunos ainda não sabiam quem eram os professores, então com a nossa imagem, foi uma ideia bem bacana. Agora, que chega no nosso objetivo, né? Por que essas ações elas são planejadas? Elas são planejadas para que seja possível que os alunos, para eles, participem. Então, eu trouxe alguns dessas atividades, alguns desses retornos, dessas evolutivas. Então, o aluninho jogando o jogo de dominó, realizando a pintura com a tinta confeccionada com beterraba, o aluninho do Infantil 1 e tem um outro aluninho do Maternal 2. Sobre o corpo humano, do Maternal 2 da outra escola, o aluninho desenhando o corpinho. Na imagem 10, um vídeo, um recorte de um vídeo, que o aluno está de frente ao espelho e o responsável vai apontando o que seria isso, e ele vai nomeando, como foi feito no vídeo, o olho, a boca, o nariz, e assim por diante. E as orientações individualizadas. Então, as atividades foram construídas, elas não foram adaptadas, elas foram pensadas para que as crianças conseguissem participar. E em alguns casos, ao invés de adaptar, flexibilizar, tendo acesso às devolutivas e tendo acesso à atividade, eu conseguia fazer orientações direcionadas para aquela criança. Por um exemplo, neste caso, era uma criança que eu percebia que nas devolutivas, ele entrou na escola, não tem muito contato, então, através das devolutivas, eu observava.
televisão ligada, então eu já colocava nas orientações, olha, que tal se a gente tentasse realizar, né, com o ambiente, por mais que a gente sempre coloca e pontua, mas é sempre importante lembrar. Esse aluninho, eu observei que ele precisava de dicas, dica visual, em alguns casos, dicas físicas. Então, na atividade, que era uma atividade de o mestre mandou, eu fiz a orientação para a família de como realizar, porque é uma atividade de imitação muito bacana de se realizar com a criança, e orientei a família, olha, deixa o celular para gravar, e ao invés de você gravar, faça com ele, porque talvez ele vai precisar desse apoio. Então, o pai ficou na frente, dando o modelo visual, a mãe atrás, dando o apoio físico quando necessário, quando a criança não conhecia ou não realizava o movimento. E como retorno dessa atividade foi muito interessante, porque realizando essas ações, a mãe ela pontuou que ele, e isso foi muito nítido também nas devolutivas, o interesse dele aumentou e a concentração dele também. Então, ele já conseguia entender que aquele era o momento da atividade e que ele precisava, então, dar uma atenção maior para aquela atividade que realizava com os seus familiares responsáveis. Só voltando, como eu disse, sobre o Drive, vamos supor que nós, né, retomamos ao presencial e a gente sabe que o colaborativo, ele precisa acontecer, mas nem sempre ele é possível por diferentes fatores. Então, assim, vamos supor que de todas as atividades da semana, eu consegui realizar o colaborativo na segunda, mas por diferentes fatores, por um exemplo da carga horária, eu não consegui nos outros dias. Se eu tenho acesso ao planejamento da professora, eu consigo realizar essas orientações tanto à professora, ou talvez para a gente, ou talvez, nos casos que são necessários, adaptar a atividade. E isso era muito difícil no presencial, antes do uso do Drive, porque a gente pedia e acabava que, em muitos casos, a gente não recebia, né, o planejamento. Então, gente, assim, o uso do Drive, ele, assim, irá ajudar muito. Se essa ação realizada no não presencial, ela continuar, irá colaborar muito com a ação dos professores do AEI. Então, concluindo, o que se espera, né, numa possível retomada do presencial? Que essas ações positivas que foram realizadas, colaborativas, elas se fortifiquem, então, que os professores sejam suscetíveis à continuação dessas práticas, tá bom? Então, é isso, aí eu trouxe as referências, e é isso, pessoal. Foi bem, não sei se eu falei todos os meus 15 minutos, mas foi isso que eu trouxe, e muito obrigada, tá bom? Deu certinho o tempo, Luana. Parabéns pelo relato da experiência, né? Deu para perceber como a escola, a sua escola, né, específica, conseguiu se organizar, né, através do Drive, permitindo, favorecendo o planejamento em conjunto, né? E como essas práticas colaborativas também são muito importantes na educação infantil, que é a faixa etária que você trabalha, né? E, aliás, você já é uma artista, né? Assim, já está craque nos vídeos, participando em vários vídeos da TV Claré, né? Então, assim, seu rostinho já é muito conhecido, né? E uma coisa muito importante que você colocou é que muitas atividades não necessitaram de adaptações, né? Pela faixa etária de estar na educação infantil, né? De estar na educação infantil, e as atividades já são lúdicas, né? Pensada nessa faixa etária. Então, que nesse momento, a sua intervenção, né? Com as famílias, dando orientações de como intervir na especificidade de cada criança, né? Esse é o maior objetivo nesse momento, viu? Parabéns pelo relato de experiência. Muito obrigada.
Agora eu gostaria, né, de estar chamando para a apresentação do último relato, né, a professora Eliene Aparecida dos Santos Delgado e a Samira, né, de Souza, com o relato Adaptações às atividades educativas não presenciais para a educação infantil em tempo de pandemia. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Estou feliz de estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês e compartilhando também a minha experiência, tá? Da escola que eu estou trabalhando agora, né, na Escola Mitico Nevoeiro, e a minha coordenadora Samira estará também me auxiliando aqui nas apresentações, tá bom? Pode passar um slide, tá, Samira? Então, como eu falei, né, eu sou a Eliene Delgado, e da Escola Mitico Nevoeiro, e esse trabalho que eu desenvolvi foram com os alunos do Infantil 1 e 2. O que eu realizei na escola, pessoal, foi as adaptações, né, do trabalho do atendimento educacional especializado, né, no formato, né, das atividades educativas não presenciais, e houve muitas mudanças, né, e adaptações, e nós utilizamos muito a tecnologia, né, para a gente estar desenvolvendo toda essa atividade, né, com os alunos, né. Na escola tem vários alunos, né, com o diagnóstico de autismo, a deficiência intelectual, tem outros alunos também, né, com investigação, né, da deficiência, que ainda não está fechada, mas nós trabalhamos com todos eles. Também temos alunos com a deficiência física. O auxílio dos pais no desenvolvimento das atividades foi muito importante, pessoal, porque eles tinham que passar uma devolutiva para a gente, né? Então, foram muitas conversas com os pais, muitas orientações para eles, para que eles conseguissem, em casa, estar desenvolvendo, né, as atividades propostas, né? Foram também realizada muita reunião pelo Meet, eu junto com as professoras da sala, com o ensino colaborativo, né? Elas preparavam atividade, então eu vi o que foi preparado e adaptar pensando naquele aluno, né? O que eu posso estar adaptando para o aluno. Nessa apresentação vai ter algumas fotos, vídeos também, e com autorização dos pais, tá, pessoal? A gente vai estar explanando aí. Pode passar. E o objetivo maior ali, o que foi, né? Aproximar o vínculo entre o professor e o aluno, né? E o que eu vou trabalhar com esse aluno? Então, pensando individual em cada um, né? O que ele precisa? Então, vou trabalhar e desenvolver a linguagem oral com ele, a coordenação motora e autonomia, principalmente, que eles precisam. Então, várias orientações realizamos com os pais, né? Para que eles conseguissem trabalhar com o filho. Tá dando para ouvir bem? Tá sim, Eliene. Tá, pode passar. Eu selecionei algumas atividades apenas, né? Não deu para a gente estar colocando todas elas aqui, né? Então, como nós trabalhamos com a literatura, então foram vários livros que os professores trabalharam, né? Eu junto com eles, né? Participando pelo meetings, reuniões, né? Então, eu fui observando e já pensando naquele aluno, o que eu posso trabalhar com aquele aluno. Então, três livros que eu vou apresentar, então, Meu Nome é Zé, e o seu, qual é? Da professora Cíntia Pontes, né? Então, observando, né, o que o professor fez ali, então, ele mandou para a mãe o link da história, a escrita da história, mandou imagem do livro, e eu precisei fazer algo mais por esse aluno, né? Como que eu vou trabalhar os personagens da história?
Então, vai ter um vídeo agora que eu vou estar exemplificando bem o como foi trabalhado. Então, se o objetivo ali era nome do aluno, então o que foi realizado ali? Eu confeccionei um cartaz de prega, né? E o nome da criança ali, tipo letras móveis, onde a mãe pôde estar trabalhando a letrinha e o nome da criança. E a participação foi muito interessante desse aluno. Pode colocar o vídeo, por favor. Acho que está sem som, Samira. Tá sem som. Acho que ela vai tentar pelo outro jeito. Só um minutinho, pessoal. Tecnologia é isso, né? Nós paramos toda hora. Tá, eu vou dar uma paradinha no tempo até ela retornar, tá bom? Tá. É que tá no YouTube, ela vai pegar do YouTube. Tá. Não, tá errado. Ó, olha o A. B, pode por aqui. Agora é esse que é o R. Isso, qual que é o R? Isso, põe do lado. Agora o Y. Nossa, inteligente. Isso. E esse é o A. Ah, não, tá errado. Ó, olha o A. Isso. Isso. E agora o N. Isso. Isso. E o que tá escrito? Brian. Vamos contar pro papai. Você vai contar pro papai? Então, é muito interessante, né? A participação dele aí, né? E ele ficou feliz, né? Então, a gente vê nessa devolutiva ali o envolvimento da família com o aluno, né? Então, isso foi muito importante. Então, cada vídeo que a gente recebia é muito rico, né? Então, a gente ficava muito feliz. Acho que a Samira pode voltar no slide. É que demora um pouquinho, viu, gente? Até voltar no slide e pôr de novo. Temos que ter paciência com essa tecnologia, né? Sim, Ainda sim. que está fluindo tudo bem nessa sala, né? Nós estávamos Sim. preocupados com a quantidade de pessoas das outras salas e travar tudo. Aham. Mas ela já volta. Por isso que eu pedi um auxílio, porque às vezes a gente sozinho é complicado por causa dos vídeos, né? Porque tendo os vídeos é mais fácil de todo mundo, né? Tá observando e ver essa devolutiva, né? E o que está acontecendo mesmo. Sim. Voltando lá. Pode passar. Outro livro também, né? Selecionado ali, foi da mesma forma que os professores fizeram, eu em conjunto com eles também, o vídeo da história, a parte escrita, onde a mãe podia estar lendo, né, para o filho, e da mesma forma eu fui pensar nesse aluno, né, o que eu poderia estar fazendo com eles. Pode passar. Em pesquisas, né, pela internet, eu achei imagens da história, né, então eu tive a ideia de estar ali colocando os personagens, né, então essa atividade eu tive auxílio também das agentes educacionais, que foi muito importante, gente, é uma parceria com a gente, né, delas estarem junto conosco, auxiliando, porque na confecção de jogos, né, às vezes a gente não consegue fazer para todos os alunos, né, então elas ajudando a gente fica bem mais fácil, né, então vai ter um vídeo também para vocês estarem observando como que foi realizado essa atividade, né, de como que a mãe
né, trabalhou. Então, antes, o que eu fiz, né? Eu conversei com a mãe, né? Fiz vídeos de orientação no grupo, né? De como realizar. E se elas tivessem dúvida, eu também, né? Estaria ali, né? Prontamente para estar atendendo, explicando. E algumas formas, assim, tem alguns pais que conseguem entender no início, outros pais têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Então a gente fala, poderia fazer assim, né? Coloca na mesa, né? No lugar tranquilo. Então, essa parte de orientação é fundamental para os pais, né? Porque eu sempre digo assim, para todo mundo que eu converso, né? Os pais não são professores, né, gente? Nós que somos os professores, né? Então, a gente tem que orientar mesmo, e essa parceria ali é importante. Pode colocar, Samira. Oi, tia! Oi, tia! Hoje, nós vamos aprender a historinha do grande rabanete. Isso, grande rabanete. Olha que rabanete grande. Então, nós vamos colocar o rabanete aqui. Vamos plantar o rabanete. Quem foi que plantou o rabanete? Fala, o vovô. Aí o vovô, coloca aqui o vovô, ó. Aqui assim. Foi arrancar o rabanete. E o rabanete não saía da terra. Aí ele chamou a vovó. Quem que é essa daqui? A vovó. Põe aqui. Aqui assim, aqui. Coloca assim. Para ajudar ele a arrancar. Aí a vovó puxou o rabanete, não saiu. Aí a vovó chamou a netinha. Fala, netinha. Isso, coloca a netinha aqui, perto da vovó. Isso. Aí a netinha ajudou eles puxarem, mas não saiu o rabanete. Aí a netinha chamou o Totó. Põe o Totó aqui. Assim. Isso, Totó. Aí, mesmo assim, com o Totó, não conseguiram puxar o rabanete. Aí o Totó chamou a gatinha. Fala, gatinha. A gatinha. Aqui, ó, gatinha. Ó. Fala, gatinha. Coloca lá. Aqui perto do Totó. Aqui. Isso. Aí o Totó ajudou a puxar, mas o rabanete também não saiu. Aí o gatinho chamou o ratinho, que era seu amiguinho. Fala, ratinho. Aí, põe aqui, ó. Isso. Aí o ratinho também ajudou a puxar. Aí o que aconteceu? Todo mundo... Então, vamos lá. Então, eu recebi vários vídeos, né, dessa mãe, que me enviou tudo, ela me enviava em vídeo, fotos, né, e fiquei muito feliz, né, de estar trabalhando com ele, e o menino também a gente vê, né, que ele mandava beijo, né, então ele estava gostando ali da atividade. Então, a Samira já está voltando já com o slide, né, que só tem mais um vídeo, tá, pessoal? Quanto tempo eu tenho, Adriana? Você tem ainda 6 minutos, tá? Porque eu estou cortando quando a apresentação sai, tá bom? Ah, tá bom. É que é saída e volta, né? E... Então, vamos lá. Pode ir passando. Passa. Mais um. Pode passar. Isso. Outro livro também, né, que os professores trabalharam, né, enfatizando bastante a leitura com os alunos, né, para os pais estarem, né, lendo para eles, e teve depoimento de alguns pais também que eles melhoraram muito na leitura em casa também, né, porque foi uma forma de estar participando mais de perto com seus filhos, né, então... diante, né, do que estamos vivendo aqui, né, nesse momento, eu acredito que aproximou mais as pessoas, né? Nós ficamos mais envolvidas com as famílias, né? Nós professores estamos mais juntos, né? Então, teve algum ganho também, né? Nessa parte, então não foi ruim. Então, esse foi o texto, né? Do livro, o Caso do Bolinho, da autora Tatiana,
E também tem um vídeo para exemplificar melhor o que aconteceu. Só que, assim, antes do vídeo, o que eu fiz? Eu encontrei também na internet, né, um dado com os personagens da história. Então, para essa aluna, o que foi realizado? Né? Algumas palavras, né, que era da história dos personagens, letras, para ver se ela ia conseguir estar lendo ou já alguma coisa, né? Porque logo ela vai para o primeiro ano, né? Então, ela aprender brincando. Então, foi interessante também o que a mãe brincou com essa aluna ali. Então, a gente vai perceber nos vídeos, né, como que foi realizado essa atividade, tá? E as professoras também enviaram, tá? Link da história, a escrita também. E essa adaptação também para um outro aluno foi feito com os fantoches, onde ele tinha que pegar cada um e os pais iam conversando com eles, né? Quem é o personagem da história, quantos são, nomear, identificar os personagens dessa história. Acho que dá para passar o vídeo agora. Só um minuto agora, gente. Isso! Qual a palavra é o vovô? Não, peraí, não é essa. V-O. V-O. Qual é o V-O? V. Cadê o V? Isso. V. Isso, é essa daí, tá certa. Agora ficou vovó, bolinho e raposa. Joga o dado de novo. Ok. Raposa, qual é? O R, isso, é essa. Põe a raposa. Qual letra do... o R, tá certo. Põe assim, filho, ó. O L, lobo. L de lobo. Aí L de lebre. L de lebre. V de vovô. R de raposa. Aqui, ó, assim. Falta só a vovó, né? E o bolinho. Vovó! Cadê a vovó? Onde é a vovó? Isso, pega esse. É esse, a vovó. Põe a vovó aqui. Qual é a letra da vovó? O V. Isso, filha. Parabéns. Agora ficou só o bolinho. Ah, pega o bolinho. Deu o bolinho, pega o bolinho. Isso, pega o bolinho. Qual é a letra do bolinho? Isso, parabéns. Isso! Qual a palavra é o vovô? Não, peraí. Vamos lá, voltando. Então, deu para a gente notar ali, né, o envolvimento também da família, nessa importância, né? E a criança brincando, né, participando, gente, com atenção, concentração nas atividades, né? Então, acredito que deu para aprender, né? Dentro aí das leituras de palavra, os personagens da história, né? Também foi trabalhado, né, com os alunos, né? Algumas atividades que eu fiz complementares, né? Porque alguns alunos às vezes não conseguiam, né? Não tinham um retorno. Uma caixa sensorial, trabalhei com eles também, né? E vídeo explicativo para os pais também, para trabalhar com a criança, a questão de manipular, de rosquear, de tampar. Então, foi muito bom a atividade, né, dos pais serem parceiros nossos nessa atividade, né? Pode passar mais um. Enfatizamos bastante o nome da criança e leitura, né, com vários jogos, nós colocamos também. Pode passar. Também foi realizado, né, os professores planejaram, né, atividades com formas geométricas, né? Então eu adaptei o jogo, onde a criança precisaria colocar lá, identificar as formas, as cores, e o nome também, a mãe pôde ler para as crianças, né? O que é o retângulo, o que é o quadrado, triângulo. Quanto tempo eu tenho, Dri? 1 minuto. Tá. Pode passar.
Pode passar. Esse também foi um jogo que nós trabalhamos, que é o Dominó das Cores, onde também explicamos os pais, né, com orientação nossa, o nome das cores, para as crianças que não sabem ainda. Pode passar. Também a história dos 3 porquinhos foi trabalhada, onde a criança confeccionou, junto com os pais, né, os fantoches, a casinha, né, as 3 casinhas da palha, com raspas de lápis, foram colando e confeccionaram também. Pode passar. Também foi feito um dominó do jogo das Olimpíadas. Agora eu gostaria que a Samira também falasse um pouquinho, tá? Só para a gente fazer o fechamento. É possível? 1 minuto, Samira. Vou ser bem rápida, Adriana. Agradecer mesmo a participação, depois se os colegas tiverem algumas perguntas, mas eu gostaria só de dizer, né, aquilo que já foi mencionado, tanto pelo chat, como a gente sempre fala que parceria é fundamental, então eu sou grata pelas pessoas que passaram pela Escola Mitico, dentre elas está a Camila aqui, que a gente tem um imenso carinho, e sou atualmente muito grata pelo trabalho desenvolvido pela Eliene. E nos vídeos apresentados, eu fico encantada, né? E a Eliene faz sempre as intervenções necessárias, porque a gente percebe que alguns pais têm pressa, né? Seguram a mão da criança, e a Eliene, com toda a sensibilidade que ela tem, ela vai fazendo as intervenções depois. Mas no primeiro vídeo, por exemplo, que é o Brian, que tem hipótese de TEA, mas acho incrível quando ele finaliza o vídeo falando, vamos mostrar para o papai? Né? Então, os vídeos vão mostrando para a gente detalhes dessa vida íntima dos pais que nós nunca tivemos tanto acesso. E no segundo vídeo, né, com a Iane, que tem já a hipótese foi confirmada de TEA, ela fala, a mãe, né, ansiosa, mas ela já compreendendo a instrução, ela fala, ok, né, já entendi, vamos fazer. E no último vídeo, aliás, isso, mostrar para o papai, e o vídeo do Lucas, que tem síndrome de Down, só essa questão, né? A mãe com toda a paciência, mas depois a Eliene também que fez as intervenções relacionadas aí a deixar que as crianças possam explorar o material. É isso, pessoal, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação e atenção, hein? Parabéns, Eliene, parabéns, Sami, pelo relato de experiência. Deu para perceber também, né, que a escola possibilitou, né, todo esse trabalho de planejamento colaborativo, né, encantada com os recursos que você também confeccionou, né, pensando em cada detalhe, em cada criança, né, e a importância de como vocês falam do envolvimento da família nesse momento, né? A escola de vocês, então, foi bem privilegiada por ter, né, a participação dessas famílias, né? Muito obrigado e parabéns pelos relatos. Agora, eu gostaria de abrir para as perguntas, né? Finalizamos a apresentação dos 5 relatos dessa sala e gostaria que alguém, se alguém quisesse colocar alguma pergunta, alguma fala, que esse é o momento. Tá? Se quiser perguntar ou colocar no chat. Nós temos aqui, né, vários depoimentos no chat, depois se vocês tiverem a oportunidade de estar visualizando, né, parabenizando o trabalho de todas, né. Eu gostaria, então, de fazer uma colocação, pode ser? Sim, quem sabe dar uma animada no pessoal participar também. Eu achei, assim, riquíssimo o trabalho, todos os trabalhos apresentados, os materiais que vocês preparam. Eu até sinto, assim, no meu trabalho com a Marina, ali na Unidade 2, a gente pensou mesmo nessa questão mais remota, da estrutura das atividades para eles e recursos extras para eles, mas a questão de recursos que vocês trazem, né, do material, foi
é muito empolgante e envolvente, né? Mesmo a questão que a Camila trouxe no presencial, né? E é aí que as colegas trouxeram do remoto, e uma coisa que eu trago de uma junção do trabalho nessa perspectiva das atividades educativas não presenciais que a gente tem desenvolvido, que algumas colegas já colocaram, de como que a gente pode pegar as coisas que funcionaram nisso. Então, a gente foi tumultuado, assim, para a gente, né, essa transição da organização do trabalho, e como que a gente vai chegar nesses alunos, mas aí a gente viu que também tivemos várias vantagens, né, várias vantagens no sentido de aprendizados que a gente pode aproveitar também para o contexto presencial, que é uma coisa que eu, a Marina e a Val, a gente sempre conversa, né, como algo específico funcionou, mas a gente consegue também melhorar isso quando a gente voltar para o presencial. Então, eu acredito que essa experiência que a gente teve, por mais que com muitos desafios, vai contribuir bastante com a nossa retomada. E, nossa, eu amei os trabalhos apresentados, os recursos que vocês produziram. E até só mais uma coisa, eu prometo que eu fico quietinha. Conforme as colegas iam apresentando, a gente vê que a gente está trabalhando na perspectiva colaborativa, todas trabalharam nesse sentido, né, trouxeram um relato nesse sentido, e até, Adri, pensando para o próximo evento, né, para o simpósio do ano que vem, talvez pensar o eixo da educação especial não como um eixo, e sim a parte do ensino, do fundamental. Sim. Então, a gente apresenta, compartilha as ideias do fundamental, sim, compartilha as ideias na educação infantil, sim, porque eu acho que é riquíssimo para a gente pensar para os alunos da educação especial. Envolver todos os eixos. Isso, né? Para pensar para os alunos de toda a nossa rede. Realmente, Melina. Acho que agora tem mãozinhas levantadas aí, eu já consegui instigar as pessoas a falarem. E essa parte, né, Melina, da confecção de recursos materiais, porque, de repente, né, o público que vocês estão trabalhando deu certo dessa maneira, né? Então, por isso que cada escola, né, não são para todos os alunos que foram realizados, né, recursos materiais, muitas vezes eles conseguiram fazer no papel, né? Então, pensando na realidade realmente de cada aluno. E daí, aproveitando que você está aqui, né, aí já atenta, tem uma pergunta da Valéria para você, perguntando qual foi a maior dificuldade encontrada no trabalho? Bem na hora que bateram no portão, o cachorro vai latir, desculpa. De verdade, sim, a dificuldade é uma questão mais de organização individual da gente, do nosso trabalho, mas eu sinto que pela estrutura que a gente tem de orientações e da gestão da Val acompanhando o nosso trabalho, eu não tenho muitas dificuldades na realização do trabalho. Então, a minha parceria com a Marina funciona super bem, a nossa comunicação flui, assim, a gente consegue elaborar junto, uma opinando com a outra, então, a dificuldade eu acho que vem mais mesmo do contato direto com os alunos e de perceber o que os alunos realmente estão aproveitando. Então, de alguns alunos a gente tem esse retorno através de vídeo, de áudio, mas é essa percepção mesmo mais próxima que eu acho que é a maior dificuldade da questão do ensino remoto. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, se era isso, e até se a Val ou a Marina quiserem complementar. Eu penso nisso, né? Acho que foi um desafio para todo mundo. Até essa organização que ela fala sempre, né? É legal porque, assim, a gente começou, a gente não sabia nem mexer no Google Drive direito, né, gente? A gente mexia, assim, para pôr uma ata, a gente estava na EJA, no Fundamental teve escola que já usava uma coisa ou outra, mas é aquela coisa que a gente se perdia até para colocar o e-mail das pessoas dentro do Google Drive. Então, assim, então, realmente, a gente teve que parar para pensar mesmo. Eu converso muito com os professores de uma forma geral para conseguir pensar essa logística lá do Google Drive, e lá na unidade 2 é extremamente remota. Então, realmente, o pessoal teve que se virar, tadinhas. A gente fala, olha, vocês estão tudo virando youtuber. E a Marina e a Melina fazem um trabalho que eu nunca pedi para elas assim, né? Eu falo, você tem que dar um jeito de se comunicar. Como a Gláucia também tenta fazer CAIJA 2, que é mais difícil ainda, mas todo dia eu vejo que elas conversam, né? Na hora que elas estão falando comigo, elas estão em Meet, realmente, é uma coisa que eu não achei que elas iam fazer, e elas fazem com muito, muito carinho, e vêm com perguntas, vêm com ideias, a gente está pensando em coisa no presencial ao mesmo tempo,
Então, para mim, ficou essa questão dessa organização para ficar acessível a elas, para que elas tivessem tempo de ter esse debruçar em cima do pedagógico. Então, às vezes, eu falo muito isso aí para elas, né? Eu me aperto um pouquinho nessa questão mais de organizar bem esse Google Drive, esse contato com as famílias, para que elas se debrucem, e elas se debruçam realmente, né? Vídeo, por exemplo, também eu acabei aprendendo, passava para elas, fazia vídeo tutorial, elas fazem vídeo tutorial, manda para mim, a gente vai trocando e compartilhando e aprendendo nesse momento. Mas realmente a gente só ganha, né? É triste a realidade, mas foi um aprendizado que a gente fala toda hora. Isso vai dar para retomar depois. Nós vamos usar esse material depois, nós vamos usar muito esse material que a gente está para dar uma sacudida, né? Na verdade. Eu acho que vai usar muito, muito, muito esse material, muita coisa. Que aí vai ser importante retomar, porque as mães tiveram que passar para eles. Por mais que a gente fez vídeo, fez tudo, né? Não é a mesma coisa. Mas, então, acho que vai ser fundamental. E nós vamos usar, elas falam toda hora. Mas depois, em tal tema que a gente vai fazer lá no presencial, vai dar para a gente fazer vidinho também. Então, elas já estão falando de fazer vídeo, mesmo no presencial depois. Então, foi uma realidade que trouxe ganhos de alguma forma para a gente, né? Pelo menos lá. Sim. Você quer falar, Marina, sobre isso? Ou seria outra questão? Oi, gente. Não, é sobre isso mesmo, só complementando, né, essa fala da Mê, da Val. E a pergunta que fizeram para a Melina ali sobre as dificuldades. Eu acho que a gente sentiu um pouquinho, não dificuldade, mas em saber, nossa grande preocupação foi saber, com a devolutiva do aluno, a nossa preocupação. Será que ele conseguiu entender um pouquinho desse conteúdo? Então, muitas vezes a gente retomava e muitas vezes a gente fazia adaptação da adaptação para poder atingir melhor aqueles que a gente percebeu que tinha um pouco mais de dificuldade. Então, acredito que foi isso. E sobre a tecnologia, realmente, eu até brinco, eu falo que a Melina se tornou uma maga da tecnologia dos vídeos, porque ela, assim, foi aprendendo, a gente foi aprendendo, a Val foi fazendo tutoriais para a gente aprender a mexer nos vídeos e tudo mais. Então, foi um desafio muito grande para a gente e para os alunos. Mas eu acho que dentro do nosso contexto, a gente não consegue fazer o excelente, mas a gente consegue fazer pelo menos o bom. Eu acho que essa é a nossa proposta, o bom dentro do contexto atual, né? Então, é isso, só complementando. Obrigada. Tá, obrigada, agradeço. Agora, a Maria levantou a mão. Você gostaria de fazer alguma pergunta, Maria? Desculpa, é que está no nome da minha filha, na verdade. É Valéria, tá? Não, eu só gostaria de falar que vocês estão de parabéns. Eu faço parte da educação infantil, já tive o prazer de trabalhar com a Valquíria, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de todo o meu coração. Agora trabalho com a Camila, que também veio acrescentar na nossa escola, né, no Vitorino Machado, e assim, fiquei muito feliz em ver o trabalho de vocês, e assim, a gente percebe assim, a Valquíria, ela foi uma das primeiras que veio na educação especial, pelo menos foi a pessoa com que eu conheci a educação especial através da Valquíria, e foi onde que eu me apaixonei, e percebi que não precisa ser algo assim, a educação especial, ela está dentro da educação, e não algo separado. Então, ela veio mostrar isso para a gente, porque a gente sempre achou que a educação especial era uma outra situação, e não, as crianças podem ser tratadas da mesma forma que nós tratamos as outras crianças. Tanto é que vocês mostraram através dos vídeos, dos materiais, esse material é tão rico, gente, que dá para ser usado na sala de aula com os alunos da sala regular. Então, aí mostra a união mesmo. E a rede de Rio Claro é maravilhosa, né? Os professores são muito empenhados. É uma pena que a fala foi muito curta. Eu acho que cada uma de vocês poderia ter feito uma oficina, né? Um relato, porque a gente ia ganhar muito, é algo para se pensar numa próxima vez, né? De repente, até um curso, né? Promover um treinamento para as pessoas da sala regular ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, né? Então, de repente, seria interessante. E outra coisa que eu coloquei assim, que cada realidade, né, foi interessante, porque cada professor, cada um trabalhou de acordo com a realidade. Você pode perceber, a turma da Valquíria foi para um lado, a turma que tem a coordenadora, que é a Samira, foi para outro, as meninas também que montaram os jogos, a Camila, mas assim,
todas respeitando o mesmo contexto, né? Foi situações diferentes, mas o mesmo contexto. E aproveitando a fala da Valquíria, aproveitar essa tecnologia, né, gente? Não deixar só porque nós vamos voltar presencial, se Deus quiser, logo, logo, mas a tecnologia foi um aliado. Então, acho que vai dar para usar bastante isso, né? É só isso mesmo. Parabéns a todas, viu? Parabéns à Secretaria da Educação também. Vocês são maravilhosas, como sempre, viu? Obrigada pela colocação. Rodrigo, eu só queria complementar a fala da Valéria, que, assim, olha só como é bacana, né? A Valéria está na escola já há um bom tempo, ela participa também, né, Valéria, dos Jogos Matemáticos. Como a gente precisa dessa parceria, dessa colaboração, como é fundamental o trabalho tanto do professor da sala regular quanto do professor do AE, ele só funciona com a questão da parceria, de estarmos juntas. E o professor da educação especial, ele tem que ter muita humildade para chegar na escola, para chegar nos professores, né? Para aprender com esses professores, né? Que isso faz toda a diferença no nosso trabalho, né? E não só para os alunos da educação especial. Então, como a Valéria mesmo falou, e as colegas também hoje aqui na oficina, que o trabalho em colaboração, ele atinge a todos os alunos. Isso é muito importante. E agradeço a oportunidade de também estar aqui com vocês. Foi muito rica a manhã de hoje, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Agora, a Sami levantou a mão também. Gostaria de falar, Sami? Eu gostaria só de, né, gostei muito de ouvir o que a Melina disse anteriormente, a outra professora que eu não gravei o nome, mas, e lembro muito da Melina se efetivando na Mitico, não vou lembrar o nome. Melina, imenso prazer em revê-la e ver o seu amadurecimento. Você vai lembrar do guaxinim, você vai lembrar, né, do passeio pela floresta. Então, imensa satisfação em revê-la e prazer em ouvir e perceber todo o seu crescimento e amadurecimento. É uma grande satisfação, você não imagina o quanto. Porque a gente partilha das dificuldades dos professores que chegam nas nossas escolas e parece que depois a gente fica muito feliz em ver, né, essa evolução. Eu li no chat também as palavras da Patrícia Rosalém. Quero dizer que eu tenho uma imensa gratidão, e a rede deve muito para essa profissional chamada Patrícia Rosalém, no que tange a educação especial. Eu, particularmente, também agradeço porque ela foi uma das pessoas que me fizeram enxergar a educação especial de forma diferente. Eu tive uma professora na SER, na Unicep, depois eu tive a Patrícia Rosalém, tive a Camila e tive a Eliene. Então, eu tenho no meu coração guardado o aprendizado de enxergar a educação especial de forma diferente através dessas pessoas, principalmente com relação a Patrícia Rosalém, porque foi através dela, né, que a Mitico hoje tem uma sala de recursos. Eu não vou lembrar se foi em 2010 ou 2011 que a Patrícia indicou as escolas, né, que receberiam as salas de recursos. Então, né, Adriana, eu acho que esse histórico da rede, construído a muitas mãos, ele não pode ser esquecido. Para chegar até aqui, houve um trabalho gigantesco de outras pessoas, né? E concordo com a Melina, né? Enxergar aí essa questão da educação especial dentro das etapas. Enfim, então tenho muita gratidão, mas ao ouvir e ler o chat, eu não poderia deixar de mencionar essa questão. Obrigada, meninas. Realmente, Sami, a hora que, lógico, né, nós agradecemos a presença de todas as pessoas que passaram pela coordenação, né, mas a hora que também eu li o chat com o depoimento da Patrícia, também me emocionei, né, porque ela é minha grande inspiração, né, e acredito de todos que passaram quando ela esteve na coordenação e de todos que atuam aí na escola. Né, nas escolas que ela está presente, né?
Teve uma pessoa, a Silvia Litoldo, ela colocou aqui no chat que ela é estudante de pedagogia da Unicep, né? E pergunta se alguém trabalha com alunos com síndrome de Down e que ela vai fazer o TCC dela voltado, né? Com esse tema, e se alguém teria alguma sugestão. Eu acredito, Silvia, que depois você pode estar entrando em contato comigo, que eu posso passar, né, os alunos que nós temos na rede, e se você quiser o contato de alguma professora para estar conversando, eu acredito que elas vão estar à disposição, tá bom? Nós não temos nenhuma mãozinha levantada mais, né? E no chat também não tem mais nenhuma pergunta, né? E eu, particularmente, né, e acredito que todas as meninas que trabalham com os estudantes público-alvo da educação especial, ficamos, né, emocionadas e lisonjeadas, né, com essas práticas apresentadas na manhã de hoje, né? Sabemos que nós caminhamos vagarosamente, né, para que exista uma cultura de práticas colaborativas entre os profissionais, né, e que todos no ambiente escolar sintam-se responsáveis por todos os estudantes, né? Porque algumas vezes, né, nós ainda vemos que alguns profissionais acreditam que os estudantes público-alvo da educação especial é responsabilidade apenas do professor do atendimento e daquele agente que acompanha, né? Então, o objetivo é que todos sejam realmente responsáveis, né, por esses estudantes e que esse trabalho, né, pedagógico seja realmente colaborativo entre os professores do ensino regular e os professores do AEE, né, desde o momento do planejamento, da execução e da avaliação desses alunos, né, porque como, né, aquela professora do Vitorino colocou, não adianta, né, o aluno ficar 2 horas na semana no atendimento, né, com o professor de educação especial fora da sala de aula, e quando ele retorna, né, que é o local onde ele passa a maior parte do tempo dele. Tem que ter estratégias diferenciadas, tem que ter práticas inclusivas, né? Nós sabemos que no dia a dia ainda temos muito entraves, né? E como a Luana colocou, que essa modalidade, né, do ensino remoto proporcionou, né, um maior tempo de planejamento, né, um maior tempo de discussão sobre esse aluno, então, e também a disponibilização desse planejamento com antecedência para que os professores conseguissem se organizar, né, esse formato beneficiou. Então, ela ainda coloca que seria muito importante que desse continuidade, né, nessa tecnologia após esse retorno, para que esse trabalho consiga ser garantido também, né? Então, assim, eu agradeço a todos. Se alguém quiser colocar mais alguma colocação, né, fazer alguma pergunta, se não, eu desejo um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. Obrigada, bom final de semana para todos. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia a todas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada, Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.